Nós agradecemos a presença da doutora Cláudia e essa temática da justiça restaurativa, ela veio de encontro aos anseios dos conselhos da comunidade. Muitos conselhos estão tentando descobrir o que é a justiça restaurativa, como ela funciona, e alguns conselhos, inclusive, estão correndo atrás de capacitação nessa área, porque estão tendo bastante interesse. Então, por conta desse interesse dos conselhos da comunidade, entendendo a FECOMPAR que a justiça restaurativa é algo que possa vir dar uma resposta efetiva dentro das funções do conselho, não só do desenvolvimento de um trabalho que o conselho efetivamente possa realizar, mas também de ações dentro da justiça restaurativa que o conselho possa apoiar. Então, nós estamos aqui e encontramos a senhora como uma referência nessa área, e temos certeza que conseguiremos, a partir da sua fala, ter uma clarificação da justiça restaurativa, e de que forma os conselhos da comunidade vão poder conhecer um pouco melhor e interagir com as práticas. Obrigada. Obrigada, Maria Helena. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho da experiência breve, curta, mas intensa que eu tenho experimentado com a justiça restaurativa. A Maria Helena fez contato comigo a questão de um mês, algumas coisas assim, me falando que gostaria que eu falasse. Eu disse que eu farei num evento de conselho da comunidade se a minha atuação é na área da infância. E aí, pensando sobre isso, vou tentar contar o que a gente faz, porque eu também coordeno um sistema socioeducativo com cara de sistema prisional e algumas experiências em Londrina têm dado certo, e essa é a intenção de estar aqui, para compartilhar com vocês. Ontem eu fui convidada também para falar na abertura da Semana Jurídica da Unopar, e ao contrário daqui, as pessoas não eram convertidas, então não deu mais trabalho. Mas quando o desembargador Rui Mujati falou o tema e eu ouvi os aplausos, eu disse, então vai ser um pouco mais fácil falar sobre o tema. Eu sempre gosto de começar trazendo um relato que consta do Luiz Eduardo Soares, que é o autor do livro Elite da Tropa, que deu origem ao filme Tropa de Elite. O Luiz Eduardo Soares é um antropólogo, é um cientista político e é uma voz reconhecida na segurança pública, quando se fala em segurança pública. E no livro dele, intitulado Justiça, pensando alto sobre violência, crime e castigo, ele começa a narrativa contando de um relato que ele teve com um taxista, eu não sei se vocês conhecem essa história, os que conhecem me perdoem. Ele chega no Recife para dar uma palestra, e ele chega no aeroporto, toma um táxi para ir até o local do evento, e ele relata que ele gosta muito de se atualizar sobre a cidade com aqueles minutos com o taxista, que geralmente é uma experiência muito rica. E naquele dia o taxista estava muito descontente, estava muito bravo, enfim, porque acabaram de perder um amigo que era motorista de ônibus. E aí o taxista narrou o fato que ocasionou a morte do motorista de ônibus. E ele indicou que o motorista estava na sua função, trafegando pela cidade com o ônibus. Num determinado momento, um adolescente ingressou no ônibus, anunciou um assalto. As circunstâncias não são claras e acabou desferindo um disparo que foi a causa da morte do motorista. E, obviamente, o taxista, amigo dele, amigo pessoal, compadres, as famílias muito próximas, estava revoltadíssimo. E o relato dele era que ele gostaria, se ele tivesse a possibilidade, de efetuar o linchamento daquele adolescente. Se a pena de morte fosse permitida no Brasil, ele seria a pessoa responsável por executar aquele menino, tamanho descontentamento com aquela conduta, que é uma sensação que povoa o relato de vítimas, pelo menos as que a gente tem contado. E aí o Luiz Eduardo fica quieto, porque naquele momento ele fala ele está em momento de luto, perdeu um amigo e não tem muito como argumentar com esse nosso olhar um pouco mais humanizado, de fala economicamente
proveniente o sustento da família era proveniente desse trabalho. E o senhor veja, em função desse adolescente bandido, que não pensou na família, deixou mais uma família desprovida. Então essa mãe, que antes era dona de casa e cuidava dos seus 5 filhos e dava atenção, amor e carinho, hoje vai ter que voltar para o mercado de trabalho, deixar os filhos soltos, né? Enfim, sem o acompanhamento dela, para poder mantê-los. E aí o Luiz Eduardo, mas, nossa, puxa, que situação difícil. Pois é, o senhor veja, olha o que esse adolescente causou, naquele momento impensado, olha o que ele fez com essa família. E aí a revolta só aumentava, e aí na continuação do relato, o Luiz Eduardo comenta, pois é, então essa mãe vai ter que se afastar do zelo pelos filhos, que era a sua função principal naquele contexto, e essas crianças, adolescentes vão ficar soltos e vão estar no mundo. E o senhor já imaginou, motorista de táxi, que pode ser que eles, por estarem em contato com as pessoas da rua e queiram largar a escola e possam conhecer o mundo das drogas? Ele falou, pois é, já veja, olha que absurdo, por causa do menino que entrou no ônibus, olha toda a desgraça que vai causar na vida dessa família. E aí ele continua, ele disse, então, o senhor imagina que num momento esse menino se torna usuário de drogas e com a fissura que a droga causa, ele quer droga, não consegue, e ele resolve cometer um assalto, entra no ônibus e mata um motorista. O que o senhor faria em relação a esse menino? O livro indica que houve um minuto de silêncio, houve um intervalo de silêncio, e aí o Luiz Eduardo continua, ele diz, o senhor participaria do linchamento desse menino? Não, peraí. Então qual é a conclusão em que ele chega? Que o sentido de uma história, essas pessoas inúmeras e milhares que estão presas, e que muitas nem estão nos relatórios do DEPEN, o sentido da história depende do ponto a partir do qual a gente entra em contato com essa história. E aí, na sequência, quando o motorista de táxi diz que não faria isso, eu vou ler o que o Luiz Eduardo relata que falou aí. Aspas. Uma história muda de sentido dependendo do ponto a partir do qual se começa a contar. Talvez entendêssemos de uma forma um pouco diferente o significado do assassinato do motorista do ônibus se a história de quem o matou tivesse sido contada desde o início. Não se trata de passar a mão na cabeça de quem comete uma atrocidade inominável como essa. Não se trata de subestimar a brutalidade desse ato injustificável. Trata-se de compreender como foi possível a um ser humano ter se desumanizado a ponto de matar outro ser humano daquele jeito. Se quisermos que isso não se repita, teremos de agir para mudar essa realidade capaz de desumanizar uma pessoa. Não adianta, nem é justo, agir por vingança. Isso só acrescenta à história violenta mais um capítulo violento. Ou seja, isso só gera mais violência. Quando o que eu e o senhor desejamos não é vingança, é que a violência, sim, não se repita. O que a sociedade, né, esse ente não figurado, deseja quando quer a prisão, ou quando o encarceramento é a lógica repressiva e que vai dar conta da violência? Deseja, no fundo, que isso não aconteça mais. E quando eu não entro em contato com a história do outro, eu não me compadeço com a história do outro e eu não me importo com a história do outro. E aí o sofrimento que a prisão causa, ou que a repressão penal causa, são justificáveis. Quando esse outro passa a ser alguém próximo, passa a ser alguém do meu contexto ou alguém com quem eu me relaciono, aí eu quero uma resposta penal diferente. Aí eu quero uma solução adequada daquele conflito e não dessa forma. Então a justiça restaurativa, ela se propõe, eu vou falar bem em linhas gerais para depois falar um pouquinho da experiência, ela se propõe a enxergar com outros olhos, é mudar o paradigma. Meu filho tem 5 anos e eu fui criada pela minha família, uma família de italianos rígidos, com muito autoritarismo, né? A autoridade dos meus pais era com autoritarismo. Não é não, ponto. Não é não se discute. Fez coisa errada, o castigo é proporcional à coisa errada. E a gente reproduz no sistema penal esse modelo de convivência. O direito penal é igual. Os delitos de menor potencial ofensivo, os delitos leves, são tratados de uma maneira diferente aos delitos que são considerados graves. Graves são aqueles que o Estado disse que ofendem bens jurídicos que merecem maior tutela.
que é a vida, né? E aí no gráfico que a doutora Valdirene traz, a gente vê que o homicídio nem representa tanto assim o número de encarcerados, e hoje o tráfico é o que traz essa... Então a conta não fecha. Um furto a gente trata de um jeito mais leve, porque o sofrimento que a vítima recebe é mais leve. O roubo, que tem grave ameaça, tem violência, a resposta que o Estado quer dar para impedir essas novas ações é um pouco mais violenta. Então, conforme o sofrimento que o réu causou, maior é a resposta do Estado. Essa lógica é a lógica que perpassa na escola, que está nas nossas famílias, que está no direito penal. E o Estado se arvorou, tomou para si a responsabilidade de trabalhar com os conflitos. Ele falou, os conflitos que acontecem, os atos ilícitos, as violações, a partir do momento que elas acontecem, elas são de nossa responsabilidade. E o Estado tomou para si então a função de fazer com que esses conflitos cessem. A gente pode ficar horas aqui debatendo com todas essas apresentações que me antecederam, são conclusões fáceis de chegar. Não funciona. Não tem funcionado. A repressão penal, ela não tem, com essa característica que ela se mostra, ela não tem funcionado para atingir a pacificação social. A ONU, preocupada, claro, com essas questões, editou uma resolução recomendando, então, que os seus países membros adotem práticas restaurativas para fomentar a cultura da paz. Então, porque entende, e o Marshall Rosenberg, que é um psicólogo que faleceu há um ano, ele foi ano passado, ele fala que a violência ela é resultado de uma necessidade não atendida. Então, quando o ser humano, na sua essência, tem necessidades não atendidas, a forma de reagir a essas questões é através da violência. E a violência, o Estado impõe mais uma violência, que isso é fato comum para nós, que é a prisão, como forma de estancar essas violências, dizendo: pessoas, se vocês agirem dessa forma, é essa a resposta que nós temos. Então, a restaurativa, ela se propõe a olhar para o conflito numa outra perspectiva, com um novo olhar. É ampliar essa visão que hoje o judiciário tem, que hoje o judiciário se propõe a fazer do conflito. Não olhar para a história só para o que aconteceu. Todos sabem como é que começa uma denúncia, né? No dia tal horário, em tal local, aconteceu uma coisa. Essa coisa, ou esse fato, merece uma resposta que está lá no código, que é de tanto a tanto tempo, e entendendo que isso vai funcionar. Esquecendo de avaliar, né, abrir o leque da situação e entender por que foi que essa situação chegou até aí. Eu que trabalho com adolescentes, né, tenho uma vara de adolescentes em conflito com a lei em Londrina sobre minha responsabilidade, então é obrigatório que a gente, além de conhecer o fato, saber o que aconteceu, também se aproprie das questões familiares, das questões escolares. Quem já viu uma audiência de apresentação de adolescente, uma audiência na vara da infância, sabe que a audiência não se resume ao fato, ela se amplia, né? Se investiga a questão socioeconômica, a questão da escolaridade, o envolvimento com o uso da droga, e alguns resultados positivos têm vindo a partir de reflexões que os adolescentes fazem, inclusive sobre amizades, sobre o envolvimento com a sua comunidade, a forma eles usam expressões do tipo, é que se eu não usar droga, eu vou ser, é uma expressão deles, eu vou ser cuzão. Então eu vou ser mal visto no meu contexto social. Se eu não traficar, lá naquele espaço eu não vou ter ascensão. Então as questões sociais interferem muito. E o desafio então do sistema penal, do sistema retributivo, ou do sistema de justiça é resgatar, reinserir, ou inserir alguns que nem inseridos eram, utilizando então de metodologias que não são o que pelo menos tem demonstrado que não chegam a um resultado útil, a um resultado eficaz. Então a ONU, com essa preocupação, estabeleceu isso como uma diretriz, né, e recomendou através de uma resolução. No Brasil, dentro da lei do Sistema Socioeducativo, do Sistema Nacional Socioeducativo, que é o SINASE, é uma lei de 2012, há previsão de que o juiz da infância ou as políticas da infância prefiram práticas restaurativas à intervenção judicial, né? Afaste o Poder Judiciário para que esse conflito seja tratado de uma maneira extraprocessual.
e mais recentemente o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da resolução número 225 de 2016, muito recente. Então ele legitima e torna isso legal dentro do Conselho Nacional de Justiça, essa recomendação para que os tribunais adotem práticas restaurativas nos seus, e não especificar áreas, né? Então podendo isso acontecer em qualquer área da atuação do Poder Judiciário. A restaurativa, então, ela é um convite para que as pessoas envolvidas no conflito, e não só o autor da infração ou o acusado de cometer um crime, eles sejam envolvidos na solução do problema. Então, vamos imaginar um caso de violência doméstica. Hoje a lei ela é extremamente excludente, ela faz com que as pessoas se afastem ainda mais, porque uma acusação de violência doméstica é tratada cautelarmente pelo juiz, hoje no sistema retributivo, com um afastamento, uma determinação de afastamento do agressor do lar. E a lei proporciona que, então, ainda mais, como diziam alguns colegas, ela incentiva e deixa a fogueira um pouco mais acesa, né? Quando ela determina e incentiva que esse afastamento ocorra de uma forma por imposição do Estado. Quando, na verdade, as pessoas, alguns relatos de casos de justiça restaurativa envolvendo violência doméstica demonstram que há um desarranjo familiar ou algumas outras questões que, se bem tratadas, envolvendo a vítima, envolvendo seus familiares, envolvendo a comunidade em que ela está inserida, serão melhor resolvidos e terão, sim, uma solução que não fará essa violência voltar a acontecer. Porque a violência doméstica, que todos nós sabemos, a ameaça é um crime com uma pena mais leve e que traz uma consequência mais grave, né? Que tira a paz das pessoas, que tira a possibilidade o crime subsequente da ameaça é o homicídio, né? Então, a ameaça de morte, o próximo crime é o crime mais grave, ele é tratado pelo sistema penal como leve e depois ele é o crime mais grave do sistema, indicando que a solução que tem sido dada não é tão eficaz. Então, ela é uma ferramenta restaurativa que afasta um pouquinho esse poder que o Estado tomou para si de resolver os conflitos e devolve essa possibilidade para as pessoas que estão envolvidas nesse conflito de chegarem a soluções, através de consenso, através de diálogo, através de horizontalidade, através de coparticipação, através de uma escuta qualificada para entender a história de quem entrou naquele ônibus e cometeu aquele ato atroz, para entender que outras questões são geradas por questões anteriores que foram mal resolvidas. As violências sexuais têm muito disso, né? Quem trabalha com violência sexual sabe disso, né? O quanto lá atrás, as situações ocorridas no passado desagam nas relações atuais e vão se multiplicando pelo tempo. Então, é um processo então, que envolve essas pessoas que estão envolvidas no conflito para chegar a soluções que atendam os interesses dessas diversas pessoas e não só tenham um olhar para quem infringiu. Hoje, como é que funciona o sistema retributivo? Então, o Estado democrático se organizou para nós termos uma possibilidade de convivência em várias pessoas e definiu regras de convívio. E regras que se descumpridas, trazem consequências. Essa é a lógica do sistema posto. E no sistema penal, as regras que são infringidas, elas que são violadas, elas geram a possibilidade de uma consequência, como nós falamos. Hoje, o que a justiça retributiva, o que a justiça tradicional se preocupa? Em saber que regras foram infringidas, quem foi que infringiu essa regra, a partir do momento que eu descubro quem é o autor da infração, quem é o réu, o sistema de, então, vamos imaginar um inquérito, eu descobri que o roubo foi praticado por fulano, ponto. Para a atuação da polícia, vai lá para o judiciário, e nós queremos saber qual é a pena que vai ser aplicada, qual é a resposta que o Estado vai dar. Então, violações causam consequências. Na restaurativa, ela não trabalha com essa ideia de perseguição, de imposição de culpa, de imposição de castigos mediante a comprovação da culpa. Ela quer saber com essa violação, quem teve direitos violados? Quem foi atingido por essas violações? Quais são as necessidades das pessoas que estão afetadas por essa violação? O que precisa ser feito para que isso não aconteça? E aí, a partir vou tentar dar alguns relatos para ficar mais claro. Lá em Londrina, nós tivemos um caso envolvendo, porque as violações começam muito cedo sempre, envolvendo uma tentativa de homicídio dentro de uma escola.
A menina, num determinado dia, chegou na escola, munida de uma faca, e, sem anunciar nada, chegou na colega e desferiu uma facada nas costas. E claro que isso foi tratado como um fato grave, que foge da possibilidade de atuação dentro da escola, não é uma indisciplina, né? E foi acionada a polícia e a menina foi encaminhada para o centro socioeducativo acusada de homicídio, tentativa de homicídio. E ficou apreendida por conta da gravidade da situação por 40 dias. E nesse intervalo de tempo, quando ela veio para a audiência, ela falou que, na verdade, ela estava sendo vítima de bullying e a menina que foi atingida pela facada, a vítima da história, era daquelas meninas na escola que incomodam, que atrapalham, que já tinham recebido advertência várias vezes e que acabava com o sossego daquela situação. E em relação à menina que deu a facada, ela era a maior vítima sempre, né, das agressões verbais dessa colega. E aí ela não soube tratar bem aquela situação internamente e num determinado dia levou uma facada para que ela, na verdade, parasse de ser vítima, então, das agressões verbais. Se eu não abrir o leque da história, se eu não me importar com isso tudo, eu trato isso como uma tentativa de homicídio e abro o código lá e vejo. O que aconteceu? Tentativa de homicídio dentro do ambiente escolar. É grave, né? É muito grave. Qual é a resposta que eu tenho que dar? A resposta proporcional ao sofrimento que ela causou. Quando a gente abre o leque da história, que foi o que nós fizemos e tratamos com restaurativa, nós fomos ver que a vítima era a grande agressora da situação, era a que provocava atos que geravam violência. E a agressora, na verdade, era a grande vítima. Tanto que a escola aplaudiu a atitude dela, que para nós no começo chocou, e depois nós fomos entender que isso era algo, inclusive, esperado. Ninguém aguentava mais aquela situação. Como nós tratamos isso dentro do direito penal? Uma internação dentro do SENS ia resolver essa situação? Não. Privá-la da liberdade de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos, sem entender os motivos pelos quais ela chegou a se desumanizar a ponto de cometer esse ato. A história das pessoas tem que importar. A história das vítimas tem que importar. O sistema hoje não, e aí eu não vou falar, eu não me importo, porque ontem eu usei essa expressão e fiquei mal interpretada. O sistema posto, o sistema judiciário, o sistema de repressão penal não se importa com as necessidades das vítimas. Não se importa. Porque a vítima tem a função de acionar o Estado e indicar o que aconteceu. Inclusive, se ela não quiser mais que aquilo tenha uma resposta, ela nem pode. E a gente sabe disso, né? Crimes patrimoniais são de ação penal pública incondicionada. Não posso nem retirar a queixa. Né? Não, eu já achei meu negócio, eu não quero tocar isso para frente, eu não quero me incomodar, que é o que muitas vítimas falam. Não. O Estado falou, sai, deixa que isso aqui é meu. Agora é meu, e eu que vou tratar. E eu que vou dar vazão para isso. E aí faz o que a gente sabe e que não tem dado muita solução. Então, há estudiosos defendendo inclusive um abolicionismo penal, entendendo que o Estado não deve trazer para si a responsabilidade de atuar nessas situações, que elas devem receber um outro tratamento. Claro que sem uma mudança cultural, uma mudança de paradigmas, a gente não consegue implementar esse novo olhar, essa possibilidade da restaurativa. Mas aí eu vou contar um pouquinho da história então, do Paraná e do Londrina, para que ela tem sido muito útil. Conflitos que geram danos não necessariamente envolvem violência física ou verbal, né? Conflitos que cessam a paz, que não deixam as pessoas conviverem em harmonia. Então, dentro do lado do SENS, por conta da titularização da vara, também tenho a atribuição de fiscalização dos centros socioeducativos lá em Londrina e dos cumprimentos em meio aberto. Então, os SENSes de Londrina, os dois estão sob minha responsabilidade. E era uma crescente de violência interna de educadores contra adolescentes. E aí, apurando um pouco mais a situação, nós fomos averiguar que muitos educadores estavam ali fazendo um papel que eles consideravam, e é o que a doutora Valdirene também falou na palestra dela, cada um faz mais ou menos o que acha que tem que ser feito. Tá? A função dele é fazer valer os direitos da lei de execuções, fazer valer o direito do SINASE. Então, humanizar aqueles educadores a ponto deles entenderem que aquela pessoa que chega para receber o atendimento socioeducativo ou cumprir a sua penalidade, cumprir a sua pena, merece o respeito que qualquer um de nós gostaria de receber se estivéssemos afetos ao sistema penal como acusados e como
como cumpridores de uma pena. Então, pensando nisso, foi desenvolvido um projeto lá que é o Falando sobre Socioeducação. Foram encontros mensais para indicar em formato circular, com a minha presença, né? Esse judiciário que sai do castelo, né? Esse judiciário que sai do seu palácio, e aqui é só uma metáfora para dizer que parece um lugar inacessível, e que se incomoda, que se importa e que entende que aquelas relações estão acontecendo porque tem outras questões por trás. Então, nós fizemos encontros mensais para ouvir essas equipes, para entender quais são os problemas e para auxiliar no que fosse possível. E ontem foi o dia do encerramento da primeira etapa e nós finalizamos com um círculo de construção de paz. Não sei quem já conhece essa modalidade. O círculo de construção de paz é uma das metodologias da justiça restaurativa, que então promove esse encontro horizontal, dialógico, de respeito, escuta qualificada. E nós, com a minha presença, enfim, nós pudemos, eram 24 pessoas que trabalham na unidade e que puderam expressar sentimentos em relação ao que vivem dentro da unidade. Né? E a sensação geral foi de desamparo, dessa ineficiência do Estado, de que eles estão tão presos quanto os meninos estão, mas com boas vibrações e boas perspectivas em relação aos anos seguintes, aos anos que virão. Entendendo que o trabalho deles é muito importante para aqueles meninos. Entendendo que ali, naquelas pessoas que estão privadas de liberdade, não há outra coisa que não pessoas, né? Que não perdem os seus direitos e garantias fundamentais por terem infringido uma norma, mas continuam sendo pessoas, continuam sendo, a sua dignidade humana continua existindo. Nós não precisamos ser tratadas como bichos ou como outra coisa que não pessoas, porque assim a sociedade quer. Mas no primeiro encontro era essa a sensação. E os relatos dos educadores eram de que eles não conseguiam comprovar nem para a família, não conseguiam justificar nem no seu meio social qual era a sua função, porque a sociedade quer sangue, né? A sociedade aqui representada por a maioria das pessoas o que pensa, que querem que dentro desses centros ou dessas comunidades não haja garantia de direitos. Então foi muito produtivo. Há experiências acontecendo em Londrina também, no patronato. Até eu tinha comentado que traria uns vídeos, mas não teve algum problema. Deu certo? Não no meu celular que teve o problema do vídeo. O patronato mobilizado então com essa perspectiva da justiça restaurativa, mobilizou-se e hoje eles fazem trabalhos nas medidas alternativas, envolvendo grupos de reflexão com usuários de drogas, grupos com violência doméstica, Maria da Penha, e outro grupo com embriaguez ao volante. E na maioria das vezes, são formatos de 5 encontros cada grupo, e eles, a partir das ferramentas da justiça restaurativa, eles conseguem entender e avaliar a desnecessidade da prática daquelas condutas, e os relatos são de que houve uma mudança significativa em relação às pessoas que passaram pela prática. Uma outra aposta muito bacana, isso tem acontecido com voluntários do programa, né? Não são pessoas vinculadas, que eu imagino que o Conselho possa fomentar isso nas suas cidades. Outra proposta bacana foi fazer círculos também de construção de paz com agentes penitenciários, já aconteceram 2, voluntário para aqueles que quiserem. Né? Ainda não é uma coisa sistematizada, porque Londrina é uma cidade muito grande e envolve outras questões. Mas os agentes que passaram pela experiência relatam que querem que isso continue. Então, devagarinho, o que nós pretendemos é humanizar o atendimento penal, né? O atendimento que se dá às questões de ilícitos, mas sem esquecer que a gente, para que isso aconteça, nós que somos as pessoas responsáveis por isso, que estamos envolvidos com isso, temos que ter isso muito convicto, muito forte em nós, porque eu imagino que aqui é o público que tenha isso muito forte. Então, a restaurativa é uma nova possibilidade, ela tem dado resultados muito positivos. Amanhã vocês conhecerão, acho que quem não conhece, a doutora Branca, lá de Barracão, que é a responsável por implementar as APACs aqui no estado do Paraná, e ela também trabalha com o viés restaurativo. Outras experiências positivas acontecem, eu vi o presidente do Conselho da Comunidade de Toledo, envolvendo questões da área da infância e juventude lá em Toledo, e envolvendo práticas restaurativas. Também há um grupo forte lá em Ponta Grossa, e eu soube pelas colegas que estão à frente lá da atuação, que elas estão fazendo também grupos de reflexão com as presas,
presídio feminino, as 13 femininas lá da Ponta Grossa, também utilizando essa perspectiva. Então, as possibilidades são inúmeras, né? O Conselho da Comunidade, enquanto representante inclusive das pessoas que não estão no sistema, mas que são diretamente afetadas, as famílias e a comunidade que vai receber aquele encarcerado, aquela pessoa que infringiu, para preparar essas pessoas para também receberem o egresso, né? Para terem essa função. Então, o círculo tem possibilidades infinitas. A restaurativa veio realmente para tomar um espaço bacana na atuação. Ela demonstra que só com atuação positiva a gente não consegue avanços. E eu queria, inclusive, deixar aberto o maior tempo. Eu sei que é a última palestra. Eu falei para a Maria Helena que eu sei que vocês todos devem estar muito cansados para ouvir muita coisa. Mas deixar esse momento para reflexão e para abrir para perguntas, para ver qual é o interesse de vocês e eu poder contribuir então, com a minha atuação. É isso. Então, muito obrigada, doutora Cláudia. Foi estimulante ouvir sua fala, né? Acho que trouxe assim, uma perspectiva nova para muitos conselhos. Alguns já estão interessados, talvez outros passem a partir de agora a se interessar sobre a temática, né? É algo a ser estudado, talvez alguns cursos específicos para aprender a trabalhar com a justiça restaurativa. Hoje foi só uma sementinha, né? Mas você plantou uma sementinha hoje aqui, nós agradecemos muito você por isso, tá? E ela está aberta aí para algumas perguntas, né? Então vamos abrir para pessoas que queiram perguntar um pouquinho mais sobre a justiça restaurativa. Então vamos abrir pelo menos para 3 pessoas que queiram fazer perguntas. Pessoal, se quiser, aproveitem a oportunidade, né, para poder perguntar. Doutora, por gentileza, Secretaria Criminal Santa Fé. Eu fiquei vislumbrando esse conceito extraordinário de justiça restaurativa dentro do contexto da ótica criminal. A gente sabe que o Juizado Especial Criminal tem toda essa abertura para a conciliação, a vara da infância tem toda essa possibilidade e esse dever, né, de proporcionar o desenvolvimento e a restauração integral do jovem, a reinserção. Agora, eu fiquei tentando enquadrar toda essa expectativa, essa perspectiva maravilhosa da justiça restaurativa dentro do âmbito criminal, porque nosso processo criminal, nossa justiça criminal é um coeficiente que não possui relatividade, ou seja, se você cometeu tal crime, a pena é essa, pronto, acabou. A mais B é igual a C. No que eu posso encaixar dentro do âmbito da justiça criminal a instauração desse conceito, como eu posso vislumbrar a efetivação desse conceito de justiça restaurativa dentro da justiça criminal? Já existem algumas decisões de alguns colegas, eu não sei só se elas foram levadas à revisão dos tribunais, entendendo que quando eu sei de alguns casos de envolvimento de violência doméstica, especialmente, quando a finalidade da pena, a gente não pode esquecer que tem um viés de responsabilização e reinserção e, como o desembargador falou, de socioeducação. Quando essa finalidade é atingida de outra maneira, o direito penal ele não precisa tomar para si. Então, tem colegas extinguindo a ação por ausência de justa causa para prosseguir. Mas a possibilidade também é maior, vocês que trabalham muito com a execução da pena, porque o fato de ter sido denunciado, de ter sido condenado, de ter sido levado a cumprir uma pena, nem sempre quer dizer que a responsabilização aconteceu. Porque lá no íntimo a pessoa não se arrependeu, ela não entendeu a dimensão do que aquele ato causa. Eu ouço muitos adolescentes que eu falo assim, está arrependido? Estou.
Mas está arrependido por quê? Nossa, eu fiquei esses 40 dias longe da minha mãe, e a minha mãe teve que ir lá se humilhar para me visitar, porque ela tem que passar por revista íntima e tal. Aí eles vão falando, eu falo, e a pessoa que entrou no quarto, e a pessoa que teve o celular furtado, roubado, isso não me incomodou? Não. Então, se eu infringi a norma, mas nem entendi que isso é um problema, eu vou voltar a infringir a norma. Porque aquela norma nem me representa. Faz parte da convivência daquele grupo, comprar moto de leilão, vou falar de coisas que acontecem muito lá. Comprar moto de leilão e sair dirigindo, porque as meninas olham, porque usar droga em grupo é bacana, porque não estar na escola é muito legal e tal. Se eu não me aproprio, porque o direito penal falou que quer que as pessoas reflitam sobre isso para não voltarem a reincidir, né? Se eu não me aproprio disso, eu possivelmente vou ser por que agride um familiar, por que agride um filho, por que agride o professor, onde é que está a causa desse problema? Então, esses grupos na execução da pena têm sido muito, isso é um relato de quem está atuando com justiça restaurativa lá na execução da pena, que essas reflexões têm causado aí a verdadeira responsabilização, e não se dá só com repressão. Então, quando a gente apresenta o conceito da restaurativa, ela quase propõe um abolicionismo, ela propõe indiretamente que o Estado se afaste e devolva para as pessoas a possibilidade de resolverem os seus problemas. Só que se a gente imagina um roubo, uma situação envolvendo pessoas que não se conhecem, parece que fica muito distante. Mas quando eu promovo entre pessoas que passaram pela mesma situação, uma reflexão a partir do que fizeram, traga para elas a possibilidade de pensar sobre as consequências do ato lesivo, algumas entendem que aquilo não é contrário à norma, mas também é contrário a uma convivência pacífica e aí conseguem não reincidir. Que esse é o grande propósito, né? Já que o Estado disse que quer resgatar, então use mecanismos bacanas para acontecer. Então as possibilidades são imensas de trabalho restaurativo. Boa tarde. Meu nome é Ingrid, eu sou da área criminal de Terra Rica. Na verdade, meu questionamento seria semelhante ao do colega na aplicação da justiça restaurativa dentro da área criminal, né? Não só com os adolescentes. E eu gostaria de saber, assim, a respeito da APAC. Eu andei lendo material sobre o assunto, mas na instituição mesmo da APAC, como é feito isso dentro da comarca e como que o Conselho poderia atuar nesse sentido? A senhora poderia explicar? Eu soube que amanhã tem uma pessoa apropriadíssima para falar disso, que é a doutora Branca, então vou me abster de responder e deixar para ela. Mas o trabalho que eles fazem também é um repensar essa atuação na execução penal, né? Que é muito brilhante. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, doutora. A senhora sendo responsável, né, por essa vaga, eu quero saber se a senhora que faz parte, né, ou tem uma equipe que faz esses círculos restaurativos. Falando sobre sócio, eu tomei a frente por acreditar que eu precisava criar metodologia e além de juiz, eu sou uma facilitadora em práticas restaurativas, entendimento. Porque há uma regra de que o juiz não participa, obviamente. E se as questões não são resolvidas no consenso, é ele quem vai decidir. Mas aí, naquelas situações, eu sou uma pessoa facilitadora. Lá em Londrina, nós conseguimos articular a comunidade. O conselho lá, pelo jeito, não é muito atuante, mas esse núcleo de justiça restaurativa de implantação, ele é muito forte, ele está muito disseminado na cidade. Nós temos são 120 pessoas capacitadas para poder atuar em práticas restaurativas. E nesse momento, há uma hora atrás, em Londrina, estava sendo votada, foi aprovada em primeira votação, uma lei que torna a justiça restaurativa uma política pública municipal no âmbito escolar. Então, para prevenir os conflitos lá na base, na essência, né? E pessoas que aprendem a respeitar-se e aprendem a trabalhar com o conflito a partir do diálogo são pessoas que na fase adulta farão isso. Não há
a restaurativa é tão difícil falar em números, porque o efeito multiplicador dela não tem como mensurar. Uma pessoa que passa por isso, ela vai se tornando mais respeitosa com seus familiares, no seu ambiente de trabalho, e a multiplicação disso é infinita. E isso nós experimentamos lá no Sense. Porque os relatos dos meninos são que eles respeitam, que os educadores, que eles jogam futebol juntos. Na minha sala de audiências ninguém entra com algema, é proibido entrar com algema, eles sabem disso, os educadores ficam tentando justificar que são violentos, que são... Falei, a partir do momento que eu desrespeito aqueles meninos exigindo que eles fiquem algemados na minha audiência, eles também perdem o respeito por mim. Então essa é uma postura que eu tenho. Eu entro nas aulas lá com maior tranquilidade, eu nunca fui vítima de nenhum tipo de ameaça ou de abuso por parte dos meninos. Então a convivência é muito respeitosa em relação a essas questões. E a definição melhor que eu tenho para a restaurativa é que ela permite uma humanização dessas relações humanas, né? Que o sistema não... Então, fomentar isso nas pessoas e indicar que o diálogo é uma ferramenta muito importante, vai tornando cada vez um ambiente mais pacífico. E aí nós tivemos 3 educadores afastados esse ano, que pessoas que estão na função pública que foram retiradas por conta de agressões, que mobilizou, isso interferiu muito no ambiente interno, aumentaram as relações de violência. E, então, aí, o trabalho restaurativo também teve essa função de apaziguar essas questões, tornar aquele ambiente um pouco mais pacífico, e o número de agressões para adolescentes acabou, não tem mais. Pelo menos de junho para cá não tem mais nenhum relato, nem dos meninos que relatam mesmo para a Defensoria. Nós temos a Defensoria Pública lá em Londrina, que atua fortemente, né, na garantia dos direitos, e não há relatos. E nós estamos fazendo nas 2 unidades e a sensação é a mesma, de entrar e sentir que o ambiente está um pouco menos pesado do que sempre foi. Apesar de ser um ambiente com muita rotatividade, né, porque adolescentes com 45 dias vão saindo numa unidade, então sempre acontece. Nós tivemos um relato de um educador do Sense 2, que trabalha com integração definitiva. Os meninos jogaram, eles fazem várias coisas absurdas, mas nesses últimos 2 relatos, eles jogavam água com fezes e urina nos educadores para provocar reações, para poder denunciar os educadores. E o educador conseguiu ter um controle para não reagir em relação a essa situação, e o menino foi mantido na aula, e aí conversaram e conseguiram que a situação fosse resolvida de uma forma dialógica e não punitiva, né? Porque normalmente nessas situações o menino seria colocado em isolamento e possivelmente voltaria a fazer. Então, o que se faz também, que acho que foi uma pergunta aqui, como é que a gente faz a restaurativa se já acabou o processo, já está na execução, né? Lá também se faz o desligamento de alguns adolescentes mediante a realização de um círculo restaurativo, em que são chamadas a família, a comunidade representada pelo CRAS, pela escola, pelos serviços que vão atender de novo aquele menino, para desmistificar nesses serviços a ideia de que é um bandido que cumpriu uma pena e que agora está voltando para a sociedade e que as pessoas têm medo. Então, nesses círculos, geralmente tem dado muito certo. Ainda não há possibilidade de fazer em todas as situações por conta da falta de pessoas capacitadas e de possibilidade, né? Inclusive, aí hoje também a história em Maringá e a operação está em Londrina. Tem uma visita do DEASE lá nas unidades socioeducativas de Londrina, para entender como é que tem se dado esse processo restaurativo nas unidades, né, e essa humanização, para poder replicar isso para o Estado posteriormente. Então, a gente trabalhando com o socioeducativo, vai evitando que chegue no sistema penal, e aí a meta é apaziguar total, né? Muito obrigada, doutora. Encerramos, pessoal, só um minutinho que vai ter sorteio, vai ter muita coisa boa ainda. Então, gostaria de agradecer, né, a presença da doutora Cláudia. Fica aqui um presentinho, que é um mimo, uma lembrança do nosso evento, tá? E o certificado que a senhora foi a nossa palestrante, né? E com certeza contribuiu muito conosco. Como eu falei, a doutora Cláudia, o intuito foi plantar uma semente, né? Ela trouxe uma semente da justiça restaurativa. Alguns conselhos da comunidade aqui já têm conhecimento, outros estão tendo conhecimento talvez hoje pela primeira vez. Então é uma semente que está sendo plantada em solo fecundo, tenha certeza. Nós estamos em Maringá, e aqui na Universidade Estadual de Maringá, dentro do curso de Direito, a
práticas restaurativas, a justiça restaurativa é uma disciplina obrigatória. E existe um núcleo de justiça restaurativa muito forte aqui dentro da UEM, representado pelos professores Paulo e Nilza. E são pessoas... Isso, eles se dispõem, estiverem em Londrina mês passado, eles fazem essa capacitação e explicam doutrinariamente a metodologia, como é que funciona. Porque é muito difícil nesse momento deixar isso claro. A ideia é perceber que a restaurativa é uma ferramenta para também contribuir nessa humanização das pessoas. Então, muito obrigada, doutora. Nós iremos pegar material com ela, enfim, e todas as palestras estão sendo gravadas e nós iremos disponibilizar no site da FECOMPAR todas as falas, também a lista de presença, todas as fotos que foram tiradas. Então, vocês vão ter acesso a todos esses materiais, vão poder depois replicar também nos conselhos. E a gente vai gradativamente se apropriando um pouco mais desses conteúdos e divulgando, talvez, esses cursos para as pessoas que tiverem interesse. A gente vai fazendo divulgações e vai socializando esses conteúdos aí que são muito importantes. Muito obrigada, doutora, por ter vindo de Londrina, pelo seu carinho aqui conosco, Tá? Obrigada mesmo.